Olá, nós vamos tratar das algas verdes. As algas verdes estão classificadas no filo Chlorophyta. A principal característica é que elas são células eucariontes, por isso então elas são algas verdadeiras. O seu material genético está envolto num compartimento fechado, separado por uma membrana. Outra característica das algas verdes é que elas possuem a clorofila A e B, uma característica semelhante às plantas terrestres. Outra característica é a reserva da substância amido dentro do cloroplasto. Uma característica também desse filo é a presença de células flageladas em alguma fase do seu ciclo de vida. A maior parte das algas verdes possui essa célula flagelada. É um grupo mais diversificado e maior dentre as algas, tanto do ponto de vista da morfologia, apresentam várias formas, o seu talo é muito diversificado, e também em relação ao habitat. Elas podem formar o plâncton de água doce, marinhas, podem estar em substratos úmidos, não necessariamente aquático, sobre um tronco, uma poça d'água, até ambientes como a neve. Nesse filo, nós podemos destacar 3 classes: Chlorophycia, Uvophycia e Carophycia. A morfologia, então, é bem variada. Podem ter formas desde unicelulares, uma única célula. Aqui nós temos os exemplos Chlamydomonas, que vai possuir 2 flagelos simétricos do mesmo tamanho. Formas coloniais, como exemplo o gênero Volvox. Filamentosas ou parenquimatosas, um talo mais especializado, onde as células podem estar agrupadas, formando até tecidos, não tecidos verdadeiros, mas as células podem se agrupar e se especializar em uma função. Então, a gente vai falar de algumas características de cada classe. A classe Chlorophycia apresenta indivíduos de maioria de água doce. Eles vão estar habitando a maior parte na água doce. Então, as formas são unicelulares, coloniais ou filamentosas. Uma característica aqui do gênero Volvox é que ela apresenta uma colônia oca. Seus indivíduos estão todas na periferia, possuem células flageladas semelhantes à da Chlamydomona, e essa colônia, então, é móvel, ela pode se deslocar no ambiente aquático. Aqui a gente consegue observar uma colônia de Volvox, e o interior dessa colônia apresenta colônias filhas, que é uma forma de reprodução. A reprodução dessa classe vai ser da forma assexuada ou sexuada. Na reprodução sexuada, a principal característica é que o ciclo de vida é haplobionte-aplonte, ou seja, forma-se o zigoto e esse zigoto sofre meiose. Então, os indivíduos formados são haploides. Nós temos aqui um ciclo característico, que é o de Chlamydomonas, que exemplifica esse ciclo onde o zigoto sofre a meiose. Então, nós temos aqui o zigoto, que é diploide. Esse zigoto, ele é chamado de zigósporo e ele pode permanecer no ambiente durante um certo tempo de dormência. Ele vai germinar e durante a germinação vai formar células haploides. Então, vai ocorrer a meiose nesse zigoto. Formam-se células de dois tipos, 2 linhagens, a positiva e a negativa, cada uma haploide. Cada célula, então, adulta, vai se dividir por mitoses, aumentar o seu número e vai produzir gametas, os chamados zoósporos. Os gametas também podem ser positivos e negativos. Esses gametas, então, haploides, vão se fundir. A fusão ocorre primeiro na membrana, depois ocorre a fusão do núcleo e forma, então, a nova célula diploide, o zigoto. Formou o zigoto, o ciclo recomeça. Na reprodução assexuada, dentro da célula adulta, o núcleo, que é haploide, sofre várias mitoses, produzindo células filhas, dentro da própria célula parental, que ela é denominada.
Essa célula parental vai se romper através da digestão de enzimas, liberando as células filhas. Na classe Uvofícia, os indivíduos são maior parte marinhos, ou seja, vivem em água salgada. E as formas, a morfologia dessas algas também é variada. Então, desde formas filamentosas, formando filamentos, a forma laminar, o exemplo aqui da classe que dá nome à classe é a chamada alface do mar. Quando a gente vai para a praia, alguém já pode ter visto, né, essa alga que é chamada de alface do mar. A característica dessa alga é que ela possui lâminas achatadas, então ela vai possuir 2 camadas de células, dando esse aspecto achatado. Ou podem ter indivíduos na forma de cenocítico, o seu talo é no formato cenocítico, que é o exemplo aqui, códium. Então, no formato cenocítico, não ocorre divisão entre as células, formando novas paredes. Forma uma célula única, longa, que pode ser ramificada, como é o caso da códium, e dentro dessas células estão os núcleos provenientes dessa divisão. Então, essa estrutura aqui, esse filamento é, na verdade, uma única célula com vários núcleos no seu interior. A reprodução mais marcante nessa classe é a alternância de gerações, onde esse organismo passa por 2 fases, uma fase chamada esporófito e uma fase de gametófito. O esporófito é diploide. Esse esporófito vai produzir esporos. Na produção desses esporos, as células sofrem meiose. Então, eu vou ter a formação de células haploides. Cada esporo produzido vão ter esporos negativos e esporos da linhagem positiva. Cada esporo vai germinar e vai gerar um novo indivíduo, que é o chamado gametófito. Os gametófitos positivos e os gametófitos negativos. Cada gametófito vai produzir gametas nas estruturas chamadas de gametângios. Os gametângios vão liberar gametas, então o esporófito positivo libera gametas positivos e o gametófito negativo vai liberar gametas negativos. Os gametas vão se fundir na fusão das suas membranas e vai gerar uma célula diploide agora. Cada gameta, haploide, a fusão desse núcleo, então, gera uma nova célula, o zigoto, que é diploide, que vai germinar e vai produzir o esporófito. Então, essa é a principal característica do ciclo alternância de gerações. Esse ciclo é do tipo isomórfico, ou seja, o esporófito é idêntico ao gametófito, não há distinção de morfologias. A classe Carophysia possui também representantes de água doce. A maior parte dos seus indivíduos habitam a água doce. Existem formas unicelulares, coloniais, filamentosas e até parenquimatosas. Aqui a gente tem 2 exemplos de Carophysias. Um exemplo é o gênero Espirógira, que é a forma filamentosa. Como vocês podem notar, os cloroplastos, eles são em forma de fita e são espiralados, por isso Espirógira. E aqui a gente tem o exemplo, o gênero Cara. Esse gênero é o que se assemelha mais com as plantas terrestres e as briófitas, tanto que ela possui um crescimento apical, semelhante às plantas terrestres. O seu talo é dividido em nós e entre nós, característico das plantas terrestres. Então, essa é a classe das clorofícias, das algas verdes, que mais se assemelha às plantas briófitas e às plantas vasculares, as plantas terrestres. A sua reprodução sexuada, no caso do gênero Espirógira, os filamentos se aproximam e formam tubos de conjugação. Esses tubos de conjugação, eu posso ter a migração de uma célula, vai migrar através desse tubo para a célula do filamento vizinho, formando a união desse protoplasta, dessa célula com a da célula do filamento vizinho, vai formar uma célula diploide.
Essa célula diploide vai formar, então, o zigoto, que é chamado de zigósporo. Esse zigoto vai germinar, vai sofrer meiose e vai originar um filamento novo, que também é haploide. Portanto, é o ciclo em que a meiose é zigótica. No caso do gênero cara, já tem uma diferenciação nas células que vão fazer a reprodução sexuada. Então, aqui a gente pode observar a formação de uma estrutura chamada de glóbulo, que é o gametângio masculino, onde vai ocorrer a produção de anterozoides. E a núcula, que é o gametângio feminino, que vai produzir as células, os oogônios. Então, os anterozoides vão se fundir com o oogônio, com a oosfera, para formar um zigoto diploide. O zigoto diploide vai sofrer meiose e vai produzir novas células, então o indivíduo também vai ser haploide. Pessoal, esse foi um resumo, então, sobre as algas verdes. Espero que vocês tenham gostado e bons estudos!